Bastidores, com Luiz Carlos Bernardes. Luiz Carlos Bernardes, bom dia. Bom dia, Paulo, pessoal do estúdio, Antonélio, Vila e ouvintes. Luiz Carlos. Paulo, antes da gente começar a nossa pauta, eu só queria entrar rapidamente nesse assunto que você e o Antonélio bateram uma bola aí. Primeira coisa, o responsável pela Copa do Mundo, pelo comitê da Copa, aqui, Thiago Lacerda, ele deve saber bem dessas questões, até porque ele é filho do prefeito Márcio Lacerda e tem, claro, um conhecimento detalhado disso. Segunda coisa, preocupação. A reforma de Confins foi interrompida por superfaturamento no edital. A reforma do anel rodoviário foi interrompida por superfaturamento no edital. Só os dois somados dá mais de 170 milhões. E agora tem a informação segura de que o Maracanã, a reforma do Maracanã está sendo superfaturada em dobro. A reforma vai custar 1 bi e um Maracanã novo custaria 500 milhões. Já tem gente na FIFA falando em trocar a Copa do Mundo no Brasil para 2018 e passar a Copa do Mundo de 2014 para a Rússia. Claro que espero que isso não aconteça, mas olha, é um absurdo essa história do Maracanã aí. E lembrando-se que no Pan-Americano o custo de obra seria de 200 milhões, Pan-Americano que aconteceu no Rio, e acabaram gastando mais de 400 milhões também superfaturados. Enfim, metade das obras do Pan-Americano, feitas para o Pan-Americano, estão abandonadas, segundo uma matéria publicada no jornal O Globo. Exatamente. Esse é um grave problema. Luiz Carlos, o senador Aécio Neves nega terminantemente que está na hora de dizer que é o candidato à presidência da República de 2014. Já o atual secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, Márcio Rodrigues, falou aqui na matéria que atua pró-Aécio. Já está definido para atuar pró-Aécio. Como é que fica isso? Claro, perfeito. Olha, me lembra um pouco aquela música, negue que você me pertenceu, negue que você foi mim um dia. Claro que é pré-candidato, e além do Nácio, que é um político muito sério, já disse aqui, o próprio Antônio Anastasia, governador, já disse que a candidatura do senador Aécio Neves à presidência é o anseio dos mineiros, independente até de filiação partidária. E ele disse o seguinte, que se precisar, vai ajudar, o governo Anastasia vai ser uma espécie de vitrine da candidatura Aécio Neves. E agora, a Aécio falou um negócio aí, também importante, porque o Tasso Gereissati, um dos líderes nacionais do PSDB, está propondo a fusão do partido do PSDB com o partido do Kassab, o PSD. Aí a Aécio disse o seguinte, esse assunto não está na pauta hoje, então claro, porque o Aécio tem uma relação muito boa com os democratas e não quer entrar nessa situação aí, nessa bola dividida. Então o PSDB já estuda a hipótese de uma fusão com o PSD de Kassab. Luiz Carlos, as cidades sedes da Copa de 2014 fizeram um encontro em Belo Horizonte. Alguma novidade desse encontro? Não, é sempre isso, esse estudo e tudo. Agora, os dirigentes esportivos de Minas estão muito decepcionados, porque, embora as obras daqui estejam, vamos dizer, dentro do cronograma, isso não é bem verdade, porque a data de liberação do Independência era para esse ano, ficou para o ano que vem, e Mineirão também. Então, assim, não está bem dentro do cronograma. Está dentro do cronograma da Copa, claro. Mas, assim, dentro do cronograma anterior, não. Vai durar quase que o dobro do tempo. Não se entende isso. Primeiro, esse erro estratégico de colocar Independência e Mineirão para serem reformados. E depois, esse erro de cronograma aí. Espero, inclusive, isso ninguém falou ainda, espero, inclusive, que os valores dessas obras não estejam superfaturados como está acontecendo no Rio de Janeiro. Acho que não estão, mas enfim, era preciso dar transparência de quanto está custando o Mineirão, quanto está custando a Independência, senão nós vamos ficar naquela situação de independência ou morte. Luiz Carlos. Ou Independência ou Arena do Jacaré. Ou Independência ou Arena do Jacaré, talvez vamos seja cair na boca do Jacaré, como já estão caindo aí Cruzeiro, Atlético e América. Pior se fosse na boca do sapo. O Supremo Tribunal Federal analisa um recurso do deputado mineiro Leonídio Bolsas. Ele teve 51 mil votos, mas foi pego pela ficha limpa. Como é que é a validade da ficha limpa de 2010? Vale, não vale? O que é isso? Há uma polêmica aí.
Porque aquela história, quem é ficha suja, queria que a ficha limpa só valesse para 2012, porque não se completaram os 12 meses. Isso é uma história aí da burocracia judiciária brasileira. Então, esse Leonídio, que é um ficha suja, é um barra suja, ele entrou com esse recurso que vai ser julgado hoje. Se ele ganhar essa parada, muita gente vai voltar. Eu vou chamar de a volta dos que não foram. Até o Joaquim Roriza, aquele famoso aí do governador do Distrito Federal, poderá voltar. Então, assim, Jader Barbalho, entre outros. É uma expectativa grande. Espero que o Supremo Tribunal Federal caia na real e permita que quem foi punido pelo ficha suja permaneça fora da política brasileira. Até porque nós perdemos aí, de ontem para hoje, uma figura muito interessante, muito legal, um guerreiro da democracia brasileira, que é Dalton Canabrava, um guerreiro do MDB. Ele que tinha apoiado o regime militar, de repente virou o jogo e foi um dos grandes líderes do MDB. Conheci o Dalton de uma coragem incrível, ele morreu de câncer, mais de 80 anos. O enterro dele é hoje em Curvelo, às 5 da tarde. Eu acabei de ter essa informação com o jornalista Valério Fábio, ele me informou isso agora, em primeira mão. Triste essa história, mas é um exemplo, viu? O Dalton Canabrava devia ser estudado aí como um dos grandes fichas limpas da redemocratização ao lado de Tancredo, Brizola, etc, etc. Ok, Luiz Carlos Bernardes, que conversa conosco todas as manhãs aqui no Jornal Band News Minas, primeira edição, falando dos bastidores da política. Luiz, um grande abraço, você volta às 6 da tarde no segunda edição e amanhã conosco aqui no primeira edição. Grande abraço. Grande abraço, Paulo. A volta dos que não foram, hein? A volta dos que não foram, tchau. Tchau.